Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fábio e na aula de hoje vamos trabalhar com energia potencial elétrica. Então, vamos lá! Primeiro caso que nós vamos abordar aqui é energia potencial elétrica armazenada num sistema formado por duas cargas elétricas pontuais. Vamos lá, na tela. Então nós temos aí a carga fixa, que nós vamos chamar de Q maiúsculo, e a carga de prova, Q minúsculo, ambas separadas por uma distância D. Então, a energia potencial armazenada nesse sistema será dada pela expressão K, que é a constante elétrica do meio, vezes Q grande, vezes Q minúsculo, tudo isso dividido pela distância entre as cargas. Devemos lembrar também, gente, que a energia potencial é uma grandeza escalar, certo? Então, beleza, vamos para o nosso próximo caso. Trabalho da força elétrica. Então, lembrando que trabalho está associado ao deslocamento, trabalho de uma força. Então, no caso do trabalho da força elétrica, imagine que nós vamos usar uma carga fixa para deslocar uma carga de prova Qzinho de um ponto A até um ponto B, ok? Então, esse trabalho vai ser dado pela diferença de energia potencial entre os pontos A e B. Ok, gente? E como nós já conhecíamos, né, a fórmula para energia potencial, basta substituir, tá, em relação a cada uma das distâncias, né? dA para a distância A e dB para a distância B. Ok? E essa expressão ela pode ser simplificada quando a gente coloca os termos comuns em evidência, ok? Então nós temos essa expressão aí um pouco mais bonitinha. Então vamos para o próximo caso agora, o potencial elétrico V. Então, gente, voltando lá à nossa carga fixa e a carga de prova Qzinho, que está agora numa posição A. Então, o potencial elétrico vai ser dado, né, por energia potencial dividido pela carga de prova. Tá bom, gente? E aí, lembrando que no Sistema Internacional de Unidades, o potencial elétrico V é dado em Joule por Coulomb, ou mais usualmente, né, na verdade, o pessoal usa esses valores em volts. Então, potencial a gente costuma usar em volts. E essa expressão, é claro, que a gente pode isolar ali a energia potencial e escrever essa expressão sendo que a energia potencial é igual a Q vezes V. Ok? Então, vamos lá para o próximo caso. Agora, diferença de potencial U. Gente, então, lembrando lá do trabalho para levar uma carga de prova do ponto A até um ponto B. E que o trabalho para levar essa carga de prova do ponto A até o ponto B é dado pela energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B, ou seja, a diferença entre as energias potenciais aí nesses pontos. Como nós já conhecemos a expressão, né, que energia potencial é igual a Q vezes V, nós podemos substituir aí. E agora, o Q nós podemos colocá-lo em evidência, já que ele aparece aí em todos os termos. Colocando o Q em evidência, aparece para a gente esse termo aí, VA menos VB. E VA menos VB é a diferença de potencial. Então, ok? Então, em outras palavras, a gente pode dizer apenas que a diferença de potencial, ou seja, a DDP, é VA menos VB. Tá? E a diferença de potencial também é uma grandeza escalar. Então, vamos aí ao nosso próximo caso, pessoal. Agora, o potencial elétrico gerado por uma carga fixa, Q maiúsculo. Então, vamos lembrar lá da nossa
carga fixa, Q maiúsculo, né, que está a uma distância D da carga de prova. Tá? E essa carga de prova ela se encontra num ponto A. E nesse ponto A, nós vamos supor que essa carga de prova está submetida a um potencial que eu vou chamar de VA. Tá? Então, eu posso lembrar aqui, né, que a energia potencial no ponto A é dada por K vezes Q da carga fixa vezes Q da carga de prova dividido pela distância entre elas. Tá? Eu posso pegar ali a carga de prova e passá-la dividindo no primeiro membro. E aí essa expressão do primeiro membro, ela é conhecida, tá? Nós podemos dizer que a energia potencial dividida pela carga de prova é, na verdade, o potencial elétrico. E isso é igual a K vezes Q da carga fixa dividido por D. Ok, gente? Então, foi isso aí. Agora, temos mais casos aqui? Creio que sim. Ah, não. Agora nós vamos para os exercícios. Então, lembrando que nesses tempos de Covid-19, o ideal é fazer exercícios em casa e protegido, né? Usem máscaras. Vamos lá à primeira questão. Na primeira questão, nós temos aí, né, uma carga pontiforme fixa de valor Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb encontra-se no vácuo em um determinado ponto do espaço. E, inicialmente, uma carga de prova de valor Q igual a 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb encontra-se em um ponto A, distante 2 centímetros da carga fixa. Em seguida, a carga de prova é deslocada até um ponto B, distante 4 centímetros da carga fixa, pela trajetória indicada na figura a seguir. Ok? Então, nós temos aí essa figura indicando aí, né, o deslocamento dessa carga de prova em relação à carga fixa. Ok? E vamos considerar, né, que a constante elétrica do meio, K0, é 9 vezes 10 a nona Newton metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Então, determine. Item A. Ele quer saber a energia potencial do sistema de cargas quando a carga de prova está na posição inicial A. Então, nós temos que lembrar ali, né, de pegar os valores, né, das carga fixa e da carga de prova. Ok? Também a distância da carga fixa à carga de prova, quando esta se encontra no ponto A, é de 2 centímetros. Temos que passar isso daí para metros, porque temos que usar o SI, tá bom? E aí temos que descobrir a energia potencial nesse ponto A. Lembrando da fórmula da energia potencial e substituindo lá na fórmula, tá? Uma série de continhas, cuidado aí, tá? Com as contas. Nós vamos encontrar o valor para a energia potencial no ponto A, que é de 9 vezes 10 a menos 1 joules. Beleza? Então, agora vamos ao próximo item, item B. Ele pede aí, ele quer saber a energia potencial do sistema de cargas quando a carga de prova está na posição final B. Então, vamos lá. Agora, essa carga de prova se encontra a 4 centímetros da carga fixa. Temos que passar esse valor para metros, dá 4 vezes 10 a menos 2. E aí, lembrando lá dos valores das nossas cargas, da fixa e da carga de prova, agora é só substituir na fórmula da energia potencial. Tá? Substituindo lá a fórmula da energia potencial, nós vamos encontrar essa expressão, né, 9 vezes 2 vezes 10 a menos 1, dividido por 4. Isso deve dar 4,5 vezes 10 a menos 1 joules. Belezinha? Então, esse foi o item B. Vamos para o item C agora. O item C ele quer o trabalho da força elétrica quando a carga de prova se desloca do ponto A para o ponto B. Gente, aqui basta lembrar que o trabalho é dado pela diferença entre as energias potenciais nos pontos A e B, ok?
Então, enumerando os dados, eu recuperei os valores lá das energias potenciais nos pontos A e B. Agora é só substituir na expressão para o trabalho. Substituindo aí, tá? Então nós vamos ter 9 vezes 10 a menos 1, menos 4,5 vezes 10 a menos 1. Tá? Fazendo essa diferença, encontramos 4,5 vezes 10 a menos 1 joules. Beleza? Então, esse foi o item C. Agora vamos lá para o item D. No item D, o trabalho da força elétrica, né? Então ele quer o trabalho da força elétrica quando a carga de prova se desloca da posição A para uma nova posição C, distante 4 centímetros da carga fixa, pela trajetória indicada na figura a seguir. Então, agora essa carga de prova se deslocou para um ponto C, que está a 4 centímetros da carga fixa, tá ok? Ela não se encontra mais no ponto B, está no ponto C, mas a distância continua sendo a mesma, tá, gente? E se a distância é a mesma, nós vamos ver que o trabalho ele é o mesmo, já que o trabalho vai depender o quê? Da distância deslocada aí por essa carga, tá ok? A distância que essa carga foi deslocada devido à influência da carga fixa, tá bom? Então, vamos ver como é que faz isso? Tá? Então, como a distância de A para C é igual à distância de A para B, logo, o trabalho, né, de A para C é igual ao trabalho de A para B, ou seja, 4,5 vezes 10 A menos 1 joule. Fácil, fácil. Tá ok, gente? Não tinha que fazer conta alguma. Tá bom? Então, vamos aí para o próximo. Agora a questão de número 2. Nessa questão de número 2, para que um eletrodoméstico funcione, é necessário que exista uma diferença de potencial aplicada em seus terminais, plug da tomada, ok? Dessa maneira, é gerado um campo elétrico nos fios internos aos eletrodomésticos, fazendo com que as cargas movimentem e, consequentemente, ocorra transformação de energia. A figura a seguir representa um pedaço de fio no qual existe um campo elétrico uniforme e as superfícies equipotenciais, conjunto de pontos com o mesmo potencial elétrico, tá? Dos pontos A, B e C. Então, vamos agora às perguntas, ok? Então, considerando que uma quantidade de elétrons com carga total de menos 2 microcoulomb se desloque entre os pontos A e B, determine a energia potencial elétrica quando o conjunto de elétrons se encontra no ponto A. Bom, vamos dar uma olhada ali, gente. Então, lembrando que a carga total deslocada é de menos 2 microcoulombs, e esse valor é importante que a gente passe ele, né, de microcoulombs para coulombs, e micro é 10 a menos 6, então nós temos menos 2 vezes 10 a menos 6. Tá? Agora, olhando lá para o ponto A. No ponto A, tá? No ponto A passa uma linha equipotencial que vale 0 volts. Logo, o potencial em A é de 0 volts. Poxa, então isso daí deixa as coisas super fáceis, então, né? Então, potencial em A ali é 0 volts. Se a gente substituir isso na expressão da energia potencial, que é Q vezes V, isso vai dar 0, né, gente? Então, eu vou ter menos 2 vezes 10 a menos 6, que é 0, tá? Então, a energia potencial em A, ela é 0, ok? Vamos lá para o próximo item. Então, no item B, ele pergunta, ele quer saber a energia potencial elétrica quando o conjunto de elétrons se encontra no ponto B, tá? Então, agora os elétrons já estão no ponto B. Tá? Então, lembrando lá da carga total, que vale menos 2 microcoulombs, tá? Então, passa de microcoulomb para coulomb, tá ok? Ajeitar isso aí. Vamos observar agora ali o ponto B. No ponto B passa uma linha equipotencial que vale 110 volts, tá? Logo, o potencial no ponto B é de 110 volts, tá bom? Pego esse valor,
trago ele para cá para facilitar a vida da gente e vou substituir na expressão para a energia potencial, que é Q vezes B, desculpa, Q vezes V. Substituindo, né, nós vamos ter menos 2 vezes 10 a menos 6 vezes 110. Isso vai dar menos 220 vezes 10 a menos 6 joules. Né? Tem que lembrar que a energia potencial tem que ser dada em joule. Ok, gente? Então, vamos lá para o próximo item. No item C, ele pergunta: qual a energia potencial elétrica transformada? Ou seja, o trabalho da força elétrica em outra modalidade. Gente, essa outra modalidade é porque a energia elétrica ela vai se transformar em outra modalidade de energia, tá? Para que ela seja útil para a nossa vida. Tá? Então, ela pode se transformar em calor, pode se transformar em luz, pode se transformar em som, tudo bem? Então, pode se transformar em trabalho mecânico, tá ok? Então, vamos lá. Então, se transformar em outra modalidade quando esse conjunto de elétrons se desloca entre os pontos A e B. Então, vou ali grifar ali, né? Então, trabalho da força elétrica entre os pontos A e B. O trabalho entre dois pontos, tá, é dado pela diferença de energia potencial entre esses pontos em questão. Agora, eu posso pegar e substituir esses valores, tá? Já que eu já tinha calculado a energia potencial no ponto A e já tinha calculado a energia potencial no ponto B. Em A era 0 e em B era menos 220 vezes 10 a menos 6 joules. Tá? Então, substituindo ali, eu tenho menos 220 vezes 10 a menos 6, menos com menos é mais, logo o trabalho para deslocar essa carga do ponto A até o ponto B tá, resultou em 220 vezes 10 a menos 6 joule, tá bom? E agora vamos para o item D. No item D, o que é que ele pergunta? Qual a energia potencial elétrica transformada em outra modalidade quando esse conjunto de elétrons se desloca entre os pontos A e C, sabendo que o ponto C possui o mesmo potencial elétrico que o ponto B. Olha só que interessante, o ponto C possui o mesmo potencial elétrico do que o ponto B. Tá bom, gente? Tá bom? Então, vamos lá. Será que vamos ter surpresas aqui de novo? Olha lá, então o potencial, né? Então, o potencial em C é igual ao mesmo potencial em B, que é 110 volts, já que eles estão na mesma linha equipotencial, tá, gente? Então, como os pontos B e C possuem o mesmo potencial elétrico, logo o trabalho para transportar a carga de A para C é o mesmo trabalho para transportar esta carga de A para B, ou seja, 220 vezes 10 a menos 6 joules. Belezinha? E agora vamos para o último item desta questão. Nesse item ele pergunta qual a diferença de potencial entre os pontos A e B e interprete o significado desse resultado aí que nós vamos encontrar, tudo bem? Então, como é que a gente vai calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B? Bom, gente, nós conhecemos o potencial em A e conhecemos o potencial em B. É uma diferença, então é fácil. Então, a diferença de potencial entre A e B vai ser o quê? VB menos VA, tá? Dá 110 menos 0, ou seja, 110 volts. E o que isso quer dizer? Tá? Então, essa diferença de potencial de 110 volts indica que quando uma carga de 1 coulomb se desloca entre esses pontos, ou seja, A e B, 110 joules de energia elétrica se transformam em outra modalidade de energia. Tá ok, gente? Tá? Então, que outra modalidade de energia é essa? Pode ter sido energia luminosa, energia sonora, energia térmica, beleza? Ou mesmo o trabalho mecânico, tá? Então, agora nós vamos para a questão de número 3. Vamos lá,
avante, avante. Tá? Questão 3, que é do Mackenzie, nos vértices A e B do retângulo ilustrado a seguir estão fixas as cargas elétricas pontiformes QA, que é 3 vezes 10 a menos 2 microcoulomb, e QB, que é 6 vezes 10 a menos 2 microcoulomb, respectivamente. Considerando que o evento ocorre no vácuo, né, ou seja, a constante elétrica do meio é 9 vezes 10 a nona newton-metros quadrados por coulomb ao quadrado, e que o potencial elétrico de referência corresponde ao de um ponto muito distante. Tá? E a diferença de potencial elétrico entre os pontos C e D é... E aí a gente tem vários itens, né? Ou seja, item A, 0. B, 9 vezes 10 a quarta. Item C, menos 9 vezes 10 a quarta volts. D, 3,6 vezes 10 a quarta volts. Né? E o item E, 3,6 vezes 10 a menos 4 volts. Tá bom? Então, vamos enumerar os dados aqui, tá? Então, trazendo as nossas cargas QA e QB, a baila, eu vou transformar esse microcoulomb em coulomb. Lembrando que micro é 10 a menos 6, tá? Então, a carga A vai ficar com o valor de 3 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a carga B vai ficar com 6 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá bom? Agora, nós vamos analisar ali, tá? Para descobrir esse potencial no ponto C, eu vou ter que fazer a sobreposição, ou seja, a soma das energias potenciais devido às cargas A e B no ponto C, tá ok? E depois, mais tarde, para calcular o potencial em D, eu vou ter que fazer também a sobreposição, ou seja, a soma das energias potenciais devido às cargas A e B no ponto D. Tudo bem, gente? Então, vou ter que esse trabalhinho aí. Então, vamos lá. Então, para calcular o potencial ali no ponto C, eu vou ter que saber a distância de A para C e tenho que conhecer também a distância de B para C. Tá? De A para B eu sei que é 3 milímetros, mas de B para C eu tenho ali, né, a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá? Então, parece que eu tenho aqui o triângulo 3, 4, 5. Logo, essa distância de B para C vai ser de 5 milímetros. Tá? Por Pitágoras dá para resolver, mas esse é o famoso triângulo 3, 4, 5. Tá, galera? Bom, essas medidas não podem ficar em milímetros, a gente tem que passar isso daí para metros. Passando para metros, nós vamos ter aí 3 vezes 10 a menos 3 metros, tá? E 4 milímetros vai virar 4 vezes 10 a menos 3 metros. E os 5 milímetros viram 5 vezes 10 a menos 3 metros. Tá bom? Vamos substituir, então, o potencial. Então, notem aí que eu fiz a soma, né, dos potenciais devido à carga A e o potencial devido à carga B. E lembrando das distâncias, tem que considerar as distâncias A a C e a distância de B para C. Tá? Coloquei ali a constante elétrica em evidência e nós vamos substituir esses valores. Tá bom, gente? Então, agora fazendo a substituição desses valores, vamos aqui. Então, trazendo esses valores aqui, substituir todos eles, tá? Então, agora é fazer continha, tá bom? Então, a gente vai simplificando, simplificar mais um pouco. Eu fiquei aqui com 9 vezes 10 a nona, que multiplica 2,2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3. O resultado dessa conta dá 19,8 vezes 10 a quarta volts. Esse é o potencial, tá, no ponto C, devido às cargas A e B. Tá bom? Agora nós vamos ter que calcular lá o potencial em D devido às cargas A e B. Então, o processo é similar ao que nós fizemos no ponto C. Então, eu conheço, né, a distância
de B para D, e aí a distância de A para C é dado aí pela hipotenusa desse triângulo retângulo azul. Eu já conheço isso daí, tá, gente? Dá 5 milímetros, porque continua sendo o triângulo 3, 4, 5. Tá? Lembrando que essas medidas têm que ser dadas em metros, não em milímetros. Agora nós vamos usar esses dados aí. Tá? Então a expressão é parecida com a que nós fizemos para o C. O que muda são as distâncias, que agora a minha distância é de A para D e eu vou ter distância de B para D. Tudo bem? E aí, substituindo esses valores, tá? Fazendo uma série de continhas e um pouco mais de conta, né? A gente resolve o que tem ali no parênteses, nós chegamos em 9 vezes 10 a nona, que multiplica 2,6 vezes 10 a menos 5. O resultado aí vai ser que o potencial em D é de 23,4 vezes 10 a quarta volts. Tá bom? E agora o que nós temos que fazer é calcular a diferença de potencial entre eles. Tá bom? Então, logo, a diferença de potencial, né, CD, vai ser potencial em C menos potencial em D. E aí, a gente substituindo, tá? Então, 19,8 vezes 10 a quarta menos 23,4 vezes 10 a quarta. O resultado dessa conta nos traz menos 3,6 vezes 10 a quarta volts. Tudo bem? E aí, beleza, terminamos aqui. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, ok, gente? E até a próxima. Tchau, tchau!